no poder do Espírito Santo. Também o ano de 1931 foi um ano de muito progresso para a obra de Deus na bela cidade do Rio de Janeiro. O Evangelho penetrava nos corações, transformando-os de tal maneira, que a beleza espiritual começava a aparecer na vida dessas pessoas antes infelizes e perdidas. Nesse tempo, tanto Gunnar Wingren, como a sua esposa, Frida, estavam bastante ocupados trabalhando com a edição do jornal pentecostal Mensageiro da Paz, que mais e mais era reconhecido como o órgão oficial das igrejas, e da obra pentecostal no Brasil. Mas isto não passou sem trabalho e sem provações. Wingren escreveu no princípio do ano: o jornal tem sido muito bem recebido e demonstrou ser uma bênção. Por meio de cartas recebidas dos missionários, compreendemos que o jornal já é bem aceito. Neste capítulo, faço alguns extratos do jornal que estava sendo editado no Rio pelos missionários Wingren e Nistrom, que eram os principais responsáveis. No mês de janeiro, lemos: Deus continua a sua gloriosa obra entre nós, batizando o seu povo com o Espírito Santo e renovando a sua igreja. Nestes dias, 9 irmãos receberam a promessa. Nesse tempo, começou o trabalho na cidade de Niterói, no outro lado da Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Essa baía é mundialmente famosa pela sua beleza, e só se leva 20 minutos para atravessá-la de lancha. Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. No dia 11 de agosto de 1931, realizou-se o primeiro batismo nessa cidade, quando 2 pessoas foram batizadas nas águas e depois disto celebrou-se a Santa Ceia. Assim colocou-se o primeiro fundamento da obra pentecostal em Niterói, a qual, pela graça de Deus, tem crescido de maneira maravilhosa, ano após ano. Quando foi celebrado o 50º do movimento pentecostal no Brasil, a igreja em Niterói tinha 12.000 membros, e cerca de 30 templos edificados em diversos bairros da cidade. Deus tinha, portanto, efetuado a gloriosa obra durante estes 50 anos. Louvado seja o seu nome. Mas nesse ano de 1931, Deus estava operando de maneira gloriosa, não somente ali, mas também em outros lugares perto do Rio de Janeiro. Um evangelista contou como Deus tinha curado 2 irmãos que haviam sido picados por cobra. Num lugar chamado Pirineus, havia um homem não convertido, que costumava ir de um lugar para outro levando consigo somente seu filho de 4 anos. A sua família era crente, mas ele não. Quando voltava à casa, foi picado por uma cobra venenosa. Ele matou a cobra e seguiu depois o caminho com o filho nos braços. Mas então o veneno começou a sua obra mortífera. Ele sentiu que não tinha mais força para carregar o seu filhinho e lhe disse: "Não posso mais levar-te, estou envenenado." O filho, de 4 anos, lhe respondeu: "Não faz mal, papai. Ponha-me no chão que eu vou orar por você a Jesus." E ali mesmo a criança orou pelo pai em toda a sua simplicidade e fé, e naquele mesmo instante o pai foi curado do envenenamento. Pegarão nas serpentes, e, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Estas gloriosas palavras de Jesus têm o seu poder ainda hoje. Glória a Deus por isto. De um lugar chamado Itatuba, lemos o seguinte no referido jornal: naquele lugar morava um homem chamado João Leandro. Um dia recebeu a visita de um padre em sua casa. Nessa oportunidade, o padre falou que ficara zangado com um crente que se chamava Manuel Tomás, por este não querer orar a São Francisco, mas somente a Jesus. Quando o padre foi embora, João Leandro ficou muito doente. E como ele não conseguiu ninguém que lhe trouxesse algum remédio ou que rezasse por ele e a São Francisco, foi obrigado a pedir oração aos crentes pentecostais. Naquele momento, ele foi, pelo Espírito Santo, convencido de que era um pecador e aceitou a Cristo como seu Salvador. Quando voltou para casa, continuou orando até as 4 horas da madrugada. Quando ouviu uma voz bem clara que lhe disse: "Os teus pecados te são perdoados." No dia seguinte, esse irmão novo convertido foi batizado nas águas, e, quando saiu da água, exclamou: "Vejo Jesus." E ali mesmo, diante de mais de 100 pessoas, ele foi batizado com o Espírito Santo.
Glória a Deus! No mês de abril de 1931, o missionário Gunnar Wingren escreveu: "O Senhor está continuando a sua obra aqui e muitos vêm ao culto e são salvos." No ano passado, batizamos nada menos que 99 crentes. Num domingo, quando orávamos por 4 pecadores, caiu o Espírito Santo sobre um deles, e foi batizado. Naquele mesmo instante a igreja estava cantando: "Se está cumprindo, se ouvem novas línguas." Era maravilhoso ver que todos estes crentes recém-convertidos não se davam nenhum descanso até receber a promessa do Espírito Santo. Também os servos de Deus estavam sempre convictos desta necessidade e oravam sempre muito pelos novos convertidos para que recebessem esta gloriosa promessa. Em uma oportunidade na igreja do Rio, o irmão Wingren disse no culto antes de pregar: "Eu sinto que Jesus quer batizar com o Espírito Santo neste culto. Se alguém deseja, vem aqui e vamos orar." Logo vieram 4 ou 5 e dobraram os seus joelhos pedindo oração. Wingren colocou a mão sobre eles e fez uma oração em silêncio. Antes de passar 5 minutos, todos foram batizados com o Espírito Santo e louvavam a Deus em novas línguas. Um irmão no Rio recebeu neste tempo a sua experiência do Espírito Santo da seguinte maneira: ele estava sem trabalho e, por isso, saiu a passear por uma das praias do Rio, a de Botafogo. Quando chegou ali, sentou-se e por algum motivo começou a escrever na areia as seguintes palavras com o dedo: mundo, diabo, pecado. De repente, veio uma onda e apagou o escrito na areia. Ele então se lembrou de que Jesus o tinha salvo do diabo, do mundo e do pecado, e que ele, como salvo, estava pronto para receber a promessa do Pai, o Consolador. Abriu o seu Novo Testamento e leu: "Eu enviarei a vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Lucas 24:49. Nosso irmão ficou então muito alegre e dobrou os joelhos na areia e começou a louvar a Deus e ali mesmo recebeu a promessa. Numa carta, datada de junho de 1931, Wingren escreveu: "Nos meses de maio e junho, 38 novos convertidos foram batizados nas águas. Um deles foi batizado com o Espírito Santo justamente quando eu o levantei da água. Ele falava em línguas enquanto saía da água e todos os crentes louvavam a Deus por isto. Não passa nenhum culto sem que oremos por pecadores. Temos, em verdade, um tempo de visitação de Deus." Na casa de correção, os presos fizeram uma carta ao diretor, pedindo licença para ter escola dominical. Agora temos uma grande assistência ali todos os domingos. A minha esposa faz culto para as mulheres na parte feminina da prisão, na própria capela católica. Estamos admirados de ver a grande liberdade que Deus nos tem dado neste país, e, quando vemos todas as oportunidades, não é de admirar que nos esforcemos para aproveitá-las da melhor maneira possível, para salvar e ganhar as almas. E isto é a razão por que nós, neste último período, temos ficado tanto tempo aqui no Brasil. Já está fazendo 9 anos que aqui chegamos pela última vez. Neste tempo, Wingren recebeu uma carta da diretoria da The International Church of Foursquare Gospel Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, em Los Angeles, Estados Unidos, onde eles se pronunciaram sobre a missão e a obra do Brasil. "O vosso trabalho é o mais perfeito e o mais completo que temos visto. E a vossa organização é um exemplo maravilhoso, que deveria ser seguido em todo o trabalho missionário. Sabemos que a obra dos missionários, quando é aprovada, é pesada e difícil, porém, sabemos também que vale a pena, tanto para esta vida como para a eternidade." Testemunho tirado do livro O Diário do Pioneiro Gunnar Wingren, páginas 191 a 196. Deus vos abençoe.